Shalom, queridos. Estamos agora num tempo muito especial, onde o Senhor nos manda celebrar três festas, não é? Agora nós estamos passando por um desses períodos de uma das três festas que Ele nos manda celebrar durante a estação do ano, né? Durante um ano inteiro, três festas principais. Uma delas é Páscoa, e agora nós estamos na segunda, que é Shavuot, que nós conhecemos como Pentecostes, né? Então, Pentecoste não é o fogo, não é a bomba, não é as línguas apenas. Esse é o efeito secundário daquilo que é mesmo a expressão Pentecoste. Pentecoste fala de semanas, não é? Então, é um período que se conta de Páscoa, a partir do dia seguinte de Páscoa, até Pentecoste, né? A festa das primícias, das colheitas. E é só um selo. É como se você já fez um curso completo e pegou certificado. Então, algo que atesta que você permaneceu no Senhor durante esse dia, né? Então, nós vamos ver que quem fica na presença do Senhor e permanece não é a maioria, né? Nós tínhamos 500 pessoas que iniciaram e nós tivemos 120 apenas que permaneceram e ficaram e permaneceram na palavra. E, a, e essa festa é a festa daqueles que permaneceram na palavra, permaneceram na confiança no Senhor. E de hoje, de ontem à noite, né, até o dia 27, nós estamos celebrando um memorial diante do Senhor. E nós estamos falando aí de, né, apenas 24% das pessoas que foram chamadas permaneceram no lugar, né? Então, os 500 é 100%, 120, 24%. É isso mesmo, Sorilene, desse jeito mesmo. O... Então, queridos, a primeira coisa que o Senhor nos chama nesses dias é para estar com Ele. Existe até uma expressão no Novo Testamento onde o Senhor expressa isso. O Senhor os chamou para estarem com Ele e depois os enviou a pregar. Então, o Senhor tem nos chamado. Então, durante 7 semanas, nós passamos fazendo uma reflexão profunda, né? Estávamos dentro do outro propósito, mas entrando nesse tempo do Senhor, hoje nós podemos celebrar a palavra em ação. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida e, embora a gente esteja fazendo uma oração, modelo que o Senhor está é, é, nos deu para que possamos fazer, né? Nós estamos nesse caminho de espontaneidade, crendo naquilo que o Senhor vai revelar de uma forma profunda. E hoje nós entramos dentro ainda da oração do Pai Nosso, entramos ali, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E hoje nós vamos entrar no dá-nos hoje o pão para esse dia, o pão cotidiano, né? Vamos entender o que é essa expressão e nós vamos orar. Amém? Então nós entendemos que
Nós entramos na paternidade do Senhor, nós o enxergamos e entramos nessa atmosfera do amor do Pai. Depois nós entramos no entendimento de santificado seja o teu nome, entramos no venha o teu reino, porque Deus há um reino, há um governo, há os princípios, há os valores desse reino. E a palavra fala que esse reino não vem de visível aparência, ele é um sistema de valores, ele é uma atmosfera, ele é o lugar onde Deus está e governa. É a abrangência desse reino, é a cobertura desse reino, é a jurisdição deste reino. Seja feita a tua vontade. Então há uma vontade do Senhor que precisa ser manifesta aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Mas quem são esses agentes que devem estar de prontidão, que devem se dedicar ao Senhor? Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente fica assim, que a igreja, ela está sofrendo porque o mundo tem, como é que fala? O mundo tem piorado, o mundo tem avançado. Não, queridos. O mundo está sofrendo porque a igreja está parada. O mundo está sofrendo porque a igreja está parada. Entendeu? Amém, queridos? Então, nós precisamos nos levantar. Precisamos nos despertar, queridos. Precisamos manifestar essa vontade do Senhor. Vai começar na nossa vida. E essa vontade, ela vai ser manifesta quando nós aprendemos a viver pela palavra. Morrer pela palavra. Porque o processo de discipulado é uma morte para a vontade. E ela pode culminar em uma vida totalmente entregue ao Senhor. Depois nós falamos, agora nós vamos entrar, irmãos, nessa expressão de o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. O pão cotidiano. Então, nós vamos falar de provisão, né? Provisão. Então, aqueles que o Senhor comissionou, não vai deixar faltar pão. Não vai deixar faltar provisão. Outra coisa também, quando nós lutamos só pelo pão, né? Nós esquecemos da provisão do Senhor e passamos a lutar pelo próprio pão, né? E o Senhor nos comissiona a confiarmos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ela nos alimenta, ela nos desperta, ela nos ativa, não é? Então aqui começa uma série de outros três pedidos que o Senhor Jesus adicionou na oração do Pai Nosso. Depois de pedir para que Deus seja glorificado, que o reino venha e a sua vontade seja feita, agora nós podemos pedir o sustento e o conforto necessário para essa vida presente. Então, essas petições, elas estão relacionadas às necessidades humanas. Pão, perdão, proteção. Né? O pão nosso, ele pode significar o quê? O pão natural e o pão espiritual. As coisas necessárias para a manutenção da vida, do corpo e da alma. Quem está entendendo? Quem está pegando aí? Então, esse dia significa o quê? Que não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Somos ensinados a depender diariamente da providência divina.
e só precisamos do que é necessário para hoje. E aí temos dois extremos, né? Não para esbanjar e nem para acumular. Então, dá-nos hoje. Leva-nos essa dependência. Precisamos do Pai para termos essa isso que é suficiente para as nossas vidas, né? Então nós não dizemos nos venda o pão, Senhor. Não nos dê, dependemos. Então ele não nos diz nos venda, nos empreste, nos pague, como se a gente tivesse que receber algo de Deus, né? Como se ele fosse obrigado a dar algo, mas humildemente, mas como alguém que precisa, que carece, pedimos que ele dê o pão. Sempre estaremos em dívida de tudo aquilo que ele nos dá. E não será diferente com o pão. Então, existem revoluções que são iniciadas por falta de pão. Pão é um alimento básico, importante para sobreviver. A nossa vida, o nosso sustento depende de Deus. E quando nós reconhecemos isso e nós oramos confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos, mesmo que pareça impossível. Quantos aqui já viveram uma realidade impossível? Pois é, Deus vai te sustentar aí dentro. Ah, mas pastor, esse deserto parece que não passa. Duas coisas, querido. Deus quer te ensinar alguma coisa e você está no tempo de aprendizado. Ou Deus quer te ensinar alguma coisa e você não está conseguindo vencer esse deserto, está bombando nas provas, entendeu? Ou você está no cativeiro. Né? Alguma coisa te colocou dentro desse cativeiro. Porque o plano original de Deus não era que o povo permanecesse, morasse no deserto. O deserto é uma transição, é o lugar onde Deus nos treina, entende? É o lugar da, da tribulação mesmo, onde o Senhor nos fortalece. E às vezes a gente tenta fugir dela, né? Não é para fugir, não, irmão. É para entender o que o Senhor quer nos mostrar, é para mergulhar nas coisas de Deus. E é um preparo para o reino. A gente não quer ter problema, não quer passar por tribulação, né, irmão? Não quer depender, não quer entregar o jogo, quer dominar. Não, irmão, perca o controle para Deus. Perca para Deus, você vai ganhar toda vez. Perca para Deus e você vai ganhar toda vez. Dependa dele, o seu sustento, o seu pão, o necessário, ele vai te dar, entendeu? Amém? Então, eu quero também expressar uma outra coisa aqui. Então, quando o Senhor nos dá pão, não é só a provisão, não é só o que precisamos, não é só o que nós necessitamos. Aqui o Senhor também nos dá uma chave violenta aqui, extraordinária, para libertação também. Como assim? Libertação, pão. Abre lá em Juízes 7, 13 a 23. Diz assim, ó. Gideão chegou perto, justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro e disse: Veja o sonho que eu tive. E ele disse: Vi um grande pão de cevada que vinha rodando para dentro do nosso acampamento.
bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. E disse o outro soldado: o seu sonho pode só significar uma coisa: é a espada de Gideão que vem sobre nós, o israelita filho de Joás. O Senhor já garantiu a vitória dele sobre nós, midianitas e os nossos aliados. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado, uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. E depois explicou o plano. Fiquem olhando para mim, façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo, que eu e todos os homens do meu grupo tocamos as cornetas, toquem vocês as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite, da troca da guarda inimiga, que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas e de repente tocaram as cornetas, quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então, os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas na mão esquerda, e com a direita as cornetas tocavam. Depois gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares observando a confusão dos inimigos. E todos os midianitas fugiram correndo e gritando, quando soaram as 300 cornetas, que o Senhor fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros de tal maneira que houve tremenda matança entre eles. Olha só, irmãos, a revelação de um pão de cevada vindo contra os inimigos. O Senhor, certa vez, disse que era o pão da vida. Quem se alimenta dele não tem fome. Então, irmãos, esse pão da libertação, certa vez, uma mulher chegou diante do Senhor em desespero, e Jesus era uma mulher samaritana, era uma mulher do outro povo, e ela pediu ajuda. Ele falou: não é lícito dar pão aos cachorrinhos, né? E ela disse: mas até os cães comem do farelo, né? Das sobras dos pães. Então, naquele contexto, Jesus estava falando de libertação, e chegou uma mulher que precisava da manifestação da provisão do Senhor para aquela libertação, para aquela cura, e o Senhor manifestou. Então, para mim, aquilo ali é o pão da aliança. Aquilo ali é o pão dos filhos, a libertação, o pão dos filhos. E Jesus, o pão da vida. E aí você vai ver várias expressões falando sobre pão. Amém, queridos? Então, Mateus 7:9, pão. Se o filho pedir pão, você dará uma pedra. E Lucas 9, Jesus tocou ou tomou 5 pães e 2 peixes e olhou para o céu e abençoou. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ah, queridos, é algo tremendo. O Senhor quer ser o nosso pão. Amém? Vamos orar?
Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, e depois os sustentou com maná, que nem vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Nós vamos viver disso, irmão. Nós vamos nos alimentar. O pão também fala de repartir, Provérbios capítulo 22, versículo 9, que é um coração generoso, e diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Fala de obras de justiças. Tire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta com o que tem 7, ou até mesmo com 8, pois você não sabe, a desgraça pode cair sobre a terra. E depois nós vamos ver essa expressão do Pai Nosso. Na quinta petição, trazendo a importância de nós apresentarmos diante do Senhor essa petição. Amém, queridos? A questão do pão sem fermento ali está relacionada a um ato profético, né? Onde o fermento é tudo aquilo que leveda a massa, que mistura a massa e faz ela tomar uma outra forma. A cevada era a ração de animais, e para os pobres, exatamente, o pão dos pobres, dos humildes, todos aqueles que precisam e têm fome. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor nesse dia e cremos, Senhor, que portas tremendas estão se abrindo, que a manifestação da Sua glória, do Seu poder, das Suas virtudes e da Sua provisão venha ser estabelecida sobre as nossas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora. Os meus irmãos concordam comigo. Ramat Zobá, o pão nosso de cada dia, Senhor. Eu recebo a minha porção completa e abundante de maná. Maná financeiro, provisão para o dia de hoje. Assim como o seu povo no deserto ficou maravilhado, com a sua alma satisfeita e alegre com a provisão sobrenatural, eles falaram entre eles: o que é isso? Maná? Assim eu também ficarei com a minha alma alegre e satisfeita, plenamente suprida e realizada por sua intervenção financeira, provendo materialmente todas as minhas necessidades, de modo que eu seja sobreabundante e que venha eu sempre ter em dobro para suprir aos necessitados que o Senhor enviar ao meu encontro. Dai-me hoje o dinheiro que eu necessito para suprir, repita, a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Cumprir a minha identidade e o meu destino no reino. Tira a minha alma, tira a minha mente, tira o meu espírito de toda e qualquer prisão emocional e espiritual. Correntes de derrota, correntes de bancarrota, correntes de enfermidades, correntes de prejuízo, roubo, falência, saque, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Encerrem-se os ciclos de falência econômica. Nunca mais serei escravo financeiro. Declare toda frustração comercial, material, seja arrancada agora das minhas emoções, das minhas lembranças do meu passado, do meu presente, ainda que eu creia, mas pela fé,
Eu sei da possibilidade de uma cicatrização acelerada, como um bálsamo. Espírito Santo, o Senhor irá curar todas as frustrações e feridas econômicas, materiais e financeiras do passado. Abre, Senhor, uma janela de tempo curta, de modo que a cicatrização seja acelerada pelo poder do Espírito, aquilo que anos o tempo não pôde cicatrizar. A tua graça, a tua presença vão curar. Mas que a minha ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento. Eu decido vivenciar o processo de cura e de amadurecimento dentro do tempo em que o Senhor determinar. Declaro brote, poço de águas vivas no meio do deserto. Os príncipes, os nobres, os magistrados já cavaram. Estamos cansados. Ainda que só tenhamos areia e cascalho. Porém, em nome do Senhor Jesus, eu decreto: brota poço, brota olho d'água, subam-se os níveis e os volumes das águas. Multiplique o nível da provisão financeira. Beberei eu, beberá a minha família, e beberão todos os necessitados que o Senhor enviar ao meu encontro. Traga ao meu encontro pessoas sérias no reino de Deus, para que eu possa discernir o coração de cada uma delas, para que eu possa fazer ofertas financeiras, participar materialmente da vida do ministério e dos frutos de cada uma delas. Sopra o teu vento e leva para longe de mim o profeta manipulador, o falso pastor, o imaturo, e que eu receba na minha vida o galardão de participar financeiramente de ofertas sérias em solo produtivo. Não me deixe queimar a semente, Senhor, semeando na vida de pessoas estéreis, na vida de pessoas que não honram o Senhor. Ministra, Senhor, sobre as nossas necessidades hoje. E as misérias na alma, no corpo e no espírito possam ser quebradas e que haja a manifestação da provisão do Senhor para o dia que nós precisamos, do dia de hoje, Senhor, que nós tanto precisamos. Espírito Santo de Deus, nos leve a esse caminho de justiça, nos leve, Senhor, a esse caminho da dependência e da ativação por meio da palavra e por meio da fé no Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, que realidades estão mudando. Desperta, Senhor, os meus irmãos. Que cada um, Senhor, profetizo que cada um tenha 2, 3 fontes de renda. Que eles serão proativos, produtivos, abençoados, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo, para que possam, Deus, primeiro, suprir as necessidades. Honrar o Senhor, primeiramente. Que as suas necessidades naturais e espirituais possam ser manifestas. Que possamos sair de ciclos de paralisação e derrota. Não ficar apenas esperando, olhando a nuvem se mover, mas nós, por meio da fé, movermos o sobrenatural através de uma atitude natural. Aqueles que precisam de emprego, ao distribuir currículos, ao se capacitarem, ao se prepararem, através da coragem, renunciando toda espécie de preguiça, toda espécie de tristeza, toda espécie de paralisia, em nome de Jesus Cristo, que eles possam avançar, crescer e tomar posse dessas realidades de governo que precisam ser manifestas através
da aplicação. Amém. Amém. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus Cristo, aqueles que precisam, Senhor, de cura. Eu declaro agora, Senhor, cura, cura. Senhor, assim como os elementos da ceia, elas representam o que representam, Pai. Que cada um possa ser tomado pelo Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo. Que todo espírito de enfermidade seja quebrado, que toda falência seja quebrada. Senhor, o profético, ele vai trabalhar isso, sentenciando a morte e a miséria. Nós declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo essa palavra profética. Não haverá miséria, não haverá morte, não haverá destruição, porque nós confiamos no Senhor e mergulhamos no Senhor. Quero te agradecer, eu quero te louvar, em nome de Jesus por esse tempo. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, céus abertos sobre a cabeça de vocês, sobre a família de vocês. Entrem numa atmosfera de adoração, se encha da palavra de Deus e deixa o Senhor mover. E deixa o Senhor ativar a palavra por meio do Espírito. Amém. Então só se encha, só se encha. Eu te oriento a se encher da palavra de Deus. A gente começa se entupindo de um monte de coisa da internet, pregação, videozinhos, um monte de coisa. Não, irmãos. Mergulha na palavra. E esses são dias de mergulhar na fonte, direto na fonte, tá? Estamos aqui nesse propósito, mas eu quero te encorajar. Começa lá por Mateus capítulo 5, 6 e 7, entendeu? E começa a buscar uma direção do Senhor para esse tempo. Amém? Aliás, a direção ela vai ficar clara à medida que você se enche da palavra. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se o Senhor permitir. Aleluia. Amém. Crê mesmo no sobrenatural. E amém. Uma das coisas que eu acho muito importante, por exemplo, quando nós precisamos ativar algumas coisas, é que tudo que nós fazemos, irmãos, as nossas ofertas, ou quando nós deixamos de ofertar, de dizimar, de aplicar os princípios, tudo isso cria memórias, por nós ou contra nós, né? Que liberam ou que paralisam as avenidas do fluxo da provisão financeira ou das outras áreas, né? Então, se você tem sementes no altar, se você tem aplicado obras de justiça, se você tem aplicado sementes de honra ao Senhor, você vai declarar: Senhor, eu tenho sementes no altar. Então, eu ativo agora o poder dessas sementes e que haja provisão no nome de Jesus. Não é isso que ele fala lá em Malaquias capítulo 3? Façam prova de mim. Se eu não abrir as janelas, as portas, faz prova, ué. Vamos lá. Amém? Deus abençoe vocês. Continuem nessa busca, na fome e na sede do Senhor, vocês serão saciados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.